E aí, gente, tudo bem? Eu sou o André Hedlund e eu estou aqui gravando um vídeo de introdução do meu curso Estudando com a Ciência da Aprendizagem, que, por acaso, é exatamente igual ao título do meu livro Estudando com a Ciência da Aprendizagem, uma coletânea de coisas que a gente pode usar na sala de aula, técnicas, estratégias baseadas na neurociência, na psicologia, na pedagogia e em outros campos do conhecimento para a gente aprender melhor, ou melhor, para a gente ensinar melhor, para que os nossos alunos aprendam melhor, mas sem promessa mirabolante, sem receita secreta, sem fórmula mágica, porque eu não sou coach. E não dá para garantir os resultados. Eu quero dizer isso logo de cara, porque eu não ficaria muito feliz se vocês começassem a usar que vocês aprenderam no meu curso para dizer que inventaram um método baseado na neurociência que funciona 100% das vezes, em qualquer contexto, com qualquer aluno, certo? Só que, como é baseado em evidência, ou seja, foi estudado, tem muitas chances de funcionar melhor. Vamos lá, então? Quem perdeu o workshop do sábado, ao vivo, vai usar esse vídeo aqui como um resumão do que a gente conversou, tudo bem? E se vocês tiverem perguntas, vocês sabem como me encontrar online, me mandem mensagens que eu vou ter o prazer de responder tudo. A gente vai falar sobre essas coisas aqui. O que vamos aprender, entre aspas, né? Porque não há garantia de aprendizado, mas vamos tentar aprender como a gente vira um chefe de aprendizagem. O que isso quer dizer? Já vou falar sobre isso. Como o cérebro aprende, quais são os elementos principais da aprendizagem, como o cérebro não aprende, ou seja, neuromitos, muita gente já ouviu falar, talvez você até acredite em um ou dois, mais provavelmente em uns 10 ou até mais, só que a gente vai discutir só alguns nesse vídeo de introdução. Se vocês quiserem saber mais, leiam o livro ou procurem aí, tem muitos trabalhos que discutem neuromitos. E o livro está centrado em 3 grandes conceitos. Então, vocês vão ver aqui, teoria da carga cognitiva, dificuldades desejáveis e a parte socioemocional. Esses conceitos são extremamente importantes e é justamente nisso que eu vou focar no meu curso sobre estudando com a ciência da aprendizagem. Vocês vão perceber que é basicamente isso, cada módulo é um desses conceitos, e aí a gente tem também, claro, que... Aí a gente também tem, claro, que considerar quais estratégias que funcionam de acordo com cada conceito desenvolvido no livro. Então, a gente vai olhar para codificação dual, exemplos concretos, elaboração, para a teoria da carga cognitiva, pré-teste, prática de lembrar, intercalação e espaçamento para dificuldades desejáveis e inteligência emocional, autoeficácia e metacognição. Nesse vídeo aqui, não dá para cobrir nada disso. Um pouquinho, talvez. Vou dar um spoiler, né, para vocês. Mas o curso vai olhar para cada um com detalhes, com dicas práticas e contextos diferentes. Então, não se esqueçam. Daqui a pouco eu falo mais sobre o curso. E quem quiser ganhar um livro autografado, não se esqueçam de tirar foto, fazer vídeo, colocar nas redes sociais e usar a hashtag EDCRocks, porque eu sempre faço algum sorteio maluco aí, espontâneo, no meio do nada, então pode ser que você ganhe. Se você já tem o livro, você pode ganhar mais um, tá? Aí você dá para aquele seu amigo que quer aprender mais, para aquele estudante que está se matando para passar no Enem, para alguém que está fazendo um concurso público, pode ser alguém da família, enfim, você escolhe. Então, não se esqueça, eu quero muito ver meu trabalho disseminado nas redes sociais. Isso vai te ajudar e vai me ajudar. EDC Rocks, tá certo? Então vamos começar com essa imagem maravilhosa aqui. Para quem me conhece, sabe que eu sou fã de elefantes. Inclusive, gente, eu tenho um aqui comigo. Vocês lembram do Mr. Trunk? Olha lá o Mr. Trunk. Ele está um pouquinho frustrado porque faz um tempo que ele não viaja, mas daqui a pouco ele vai viajar de novo. Procurem Mr. Trunk Travels nas redes sociais, vocês vão ver as fotos dele. Por que esse elefante aqui é importante? Se vocês quiserem, e eu até aconselho, pausem. Assim que eu falar pause, você pode pausar o vídeo para tentar refletir um pouco. O que isso significa para você? Funciona melhor se você interagir. Se você não pausar e ficar ouvindo a minha resposta, você não vai conseguir acessar
seu conhecimento prévio. Então, dá uma olhadinha na figura e agora pause. Será que você pausou? Não sei, mas vamos lá. Acho que a ideia dessa figura é central quando a gente fala de ciência da aprendizagem. Por quê? Porque a ciência da aprendizagem tenta olhar para o todo, e o todo é o elefante completo. Isso aqui eu tirei de uma fábula hinduísta, que diz o seguinte, que havia 7 sábios que eram cegos e nunca tinham visto um elefante, porque eram cegos, não sabiam o que era um elefante. Cada um deles foi chamado para tentar descobrir ou descrever o que é isso. O que é essa coisa que vocês estão tocando? E eles tocaram partes diferentes do elefante. E cada um, usando o conhecimento prévio, sua perspectiva, seu ângulo, sua experiência, disse uma coisa diferente. Aquele que tocou o rabo do elefante falou, isso aqui é uma corda. Aquele que tocou a barriga do elefante falou, isso aqui é uma besta musculosa, uma parede, um galho de árvore, tronco de uma árvore, enfim. Eles deram respostas bem diferentes. Até que um desses sábios, né, que tinha se mudado para a montanha, desceu e pediu para uma criança desenhar o contorno desse animal no chão, com uma vareta. E aí ele usou o tato para ver que isso é um animal completo. Então, cada um dentro da sua perspectiva, estava correto. Cada um conseguiu usar o seu conhecimento prévio para descrever alguma coisa ali que eles tocavam. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que isso não é o quadro geral completo. Essa imagem do elefante, ela é muito mais complexa para a gente confiar só na ideia de um sábio. E trazendo isso para o ensino e aprendizagem, a gente pode pensar o seguinte, que a neurociência, que estuda isso aqui, o cérebro, ela sozinha não dá conta de explicar como a gente aprende, porque o cérebro, ele fica dentro da cabeça, a cabeça fica no corpo. O corpo tem comportamentos individuais diferentes. E o corpo, dentro de um cenário, de um contexto que tem outras pessoas interagindo, também tem um desfecho ou um desempenho diferente. Então, a gente não pode simplesmente pegar o que a neurociência produz e falar, é assim que se aprende e pronto. A neurociência, ela produz coisas em laboratório, usando estudos de neuroimagem. Então, tem muita gente aí vendendo curso, vendendo um monte de coisa baseada em neurociência, dizendo que vai resolver todos os problemas do mundo. Uma grande panaceia, e não é bem assim. Por quê? Porque não dá para traduzir diretamente área X ativou no hemisfério esquerdo, portanto, a gente aprende assim. Não é bem assim. Lembre-se, neurociência estuda o cérebro. Quem estuda a pessoa é a psicologia. Quem estuda a pessoa de uma perspectiva cognitiva é a psicologia cognitiva. Quem estuda a pessoa num ambiente social é a psicologia social. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente quer entender melhor quando a gente aprende e como a gente aprende, sobretudo. Por isso que a ciência da aprendizagem é uma área transdisciplinar. Interdisciplinar, a gente pode pensar, ou multidisciplinar, que são várias disciplinas, e mais do que isso, vai além, ela quebra as fronteiras. Por isso que a gente gosta de falar de transdisciplinaridade, certo? Lembre-se, ciência da aprendizagem, não só neurociência. Então, estudar um monte de neurociência talvez não seja interessante para quem é educador, porque nem tudo pode ser traduzido para a sala de aula. Faz sentido? Vamos fazer a primeira técnica aqui, já com vocês, e eu vou pedir para vocês pausarem daqui a pouco para vocês tentarem responder. Isso aqui a gente chama de pré-teste. O que funciona? A gente já sabe, inclusive eu escrevi aqui que a ciência da aprendizagem já conhece várias estratégias que funcionam melhor. Algumas estratégias, inclusive pré-teste, a gente tinha que usar com mais frequência na sala de aula. Talvez a gente já use, talvez a gente não use com tanta frequência, talvez a gente nunca use. A ideia da ciência da aprendizagem é mostrar que estratégias que funcionam têm que ser priorizadas quando a gente monta uma experiência de aprendizagem, certo? Então, é isso que eu vou fazer com vocês. Aqui são 3
conceitos, aqueles conceitos centrais que eu trabalho no livro e que também são os módulos do meu curso. Carga cognitiva 1, 2, dificuldades desejáveis e 3, atitudes e crenças, que é a parte socioemocional. O que eu vou pedir para vocês fazerem, então? Pausem o vídeo daqui a pouco. Primeira instrução, né? Então, vamos lá. Vocês vão tentar definir os três, tentem definir os três com as próprias palavras, num parágrafo, numa imagem, enfim, num diagrama, o que vocês quiserem. Vocês podem, inclusive, gravar, mas tem que estar registrado em algum lugar, né? Se você simplesmente falar para ninguém, você não consegue voltar e rever isso. Então, você pode escrever, você pode gravar em áudio, você pode fazer até um mini vídeo, se vocês quiserem. Enfim, escolham aí o que vocês preferem e agora sim, pause e façam isso. Tentem definir isso aí, tá certo? Será que vocês pausaram? Olha, estou confiando na palavra de vocês. Espero que sim. A gente não vai ver os conceitos agora, as definições, isso aí está reservado para o curso, mas ao longo dessa sessão aqui de introdução, vocês já vão ver alguma coisinha, até alguns spoilers, tá bom, gente? Então, eu estou testando antes de ensinar. Pré-teste, certo? Quem é que conhece essa mulher aqui? Ah, acho que muita gente conhece ela, né? O que diferencia essa mulher de um cozinheiro amador? Olha só, essa mulher, o nome dela é Paola Carosella, e ela é uma pessoa talvez até controversa hoje em dia, mas eu gosto muito dela. Mas uma coisa é certa, ela é uma chefe incrível, né? E isso a gente consegue constatar olhando para a trajetória dela, onde ela chegou, os prêmios que ganhou. Por que eu trago a Paola para falar de ciência da aprendizagem, gente? Porque eu acho que é uma analogia poderosa para a gente entender não só o propósito da ciência da aprendizagem, mas também entender como a nossa trajetória pode se alinhar a isso. Então, vamos olhar para a Paola. A Paola não seguiu um caminho muito formal como outros chefes por aí. Então, ela foi incentivada pelas vós, pela família, aí ela foi aprendendo, teve experiências em restaurantes ao redor do mundo e se tornou chefe de maneira mais informal, ou seja, ela não seguiu aquela trajetória mais oficial, vamos dizer assim, e mesmo assim ela chegou num patamar muito alto da profissão, inclusive sendo chamada para julgar outros chefes, né? Estavam começando a carreira, ou que já tinham restaurantes, enfim. E ganhou vários prêmios. Essa é a Paola Carosella. Vocês já devem ter ouvido falar desse cara aqui também, o Jacan, o Tom Perro, exatamente. Ele seguiu uma trajetória muito mais oficial, muito mais formal e também chegou num patamar muito alto. A gente poderia até dizer que os dois chegaram num patamar muito próximo, porque os dois trabalharam juntos, julgando os pratos de outros chefes aí, amadores ou que já tinham um pouquinho de experiência. Por que isso é importante para a ciência da aprendizagem? Por quê? O Jacan seria aquele cara que decidiu estudar neurociência, fazer mestrado, doutorado, enfim, e aprendeu muitas coisas sobre o cérebro e, durante essa trajetória, também dava aula nas escolas ou simplesmente refletia sobre como ele aprendia, mais oficialmente, mais formalmente, certo? E isso, com certeza, exigiu muito esforço, muito comprometimento. A Paola também fez mais ou menos isso, mas de uma maneira informal. Ela foi estudando por conta própria, ela foi trilhando o seu caminho. Ela não fez mestrado em neurociência ou psicologia ou nada do tipo, ou doutorado. Ela foi seguindo essa trilha e se especializando, treinando e, enfim, entregando pratos maravilhosos e consistentes. E é isso que eu quero dizer aqui. Vocês não precisam estudar necessariamente neurociência ou psicologia. Se vocês quiserem, ótimo, né? Eu estudei psicologia, estudei bastante neurociência cognitiva, mas eu sei que educadores estão sempre com as mãos atadas, é sempre difícil investir, é difícil ter tempo e muitas vezes não é necessário. A gente consegue chegar num patamar muito alto de especialização sobre como fazer a nossa arte, a nossa ciência, sem seguir uma trilha mais oficial. Eu não estou dizendo aqui não façam isso. Façam, se vocês puderem, façam, estudem neurociência e psicologia. Mas se vocês
não tiverem condições ou tempo, estudem a ciência da aprendizagem. Para resumir, gente, estudem o que vocês quiserem estudar, é importante estudar, mas lembre-se que a gente precisa entender melhor como entregar uma experiência de aprendizagem baseada em evidência. E é isso que a Paola faz, ela entrega pratos que são baseados em experiência e em evidência. Então vamos pensar no seguinte, o chefe ou uma chefe tem experiência com um preparo muito sofisticado de diversos pratos variados, consegue fazer coisas incríveis dentro da cozinha, conhece técnicas sofisticadas, como eu disse, tem um alto preparo, entrega consistente. Sempre que a Paola faz um prato lá no restaurante, ele sai mais ou menos, praticamente, eu diria, exatamente igual, talvez, né? Porque ela treina muito para entregar isso. Enquanto o André aqui, que é um cozinheiro amador, já fui elogiado pelos meus pratos, eu não consigo entregar com consistência. Posso até entregar aquele que eu sempre faço, mas eu não tenho um leque gigantesco de técnicas que eu posso usar para fazer pratos variados. Então, meus pratos são limitados, as minhas técnicas são mais simples, o preparo é muito menor, o meu preparo, e a entrega seria muito mais irregular. Quando a gente conhece o ofício, a arte, a ciência do que a gente faz, a gente consegue entregar algo com uma qualidade superior. E essa é a ideia da ciência da aprendizagem. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Então vamos lá. Por que estou falando isso, gente? Porque eu acho que os nossos alunos também podem chegar lá, eles podem virar, não experts, mas assim, um pouquinho mais especialista na arte de aprender. E eu falo arte, só que não é só arte, é ciência também. Estudando, refletindo, recebendo de vocês dicas sobre a ciência da aprendizagem. Então, o cozinheiro que quer se especializar, o que quer entregar pratos melhores, como eu, muitas vezes, eu gosto muito de cozinhar coisas da cozinha árabe. Então, tenho aqui alguns livros de preparo de pratos árabes. E eu posso até dizer aqui, sem querer me gabar, que eu faço um trabalho muito bom. Talvez num restaurante chique eu não conseguiria, mas enfim, porque eu decidi estudar mais, entender como funciona. A diferença é que a Paola Carosella, ela trabalha com objetos inanimados, assim como o Jacan. Eles trabalham com pratos, com panelas, com ingredientes que não acordaram de mau humor, que não têm níveis diferentes de motivação, que não estão ali dentro de uma sala de aula com um monte de gente gritando. Então, essa analogia não funciona. Aliás, nenhuma analogia é perfeita, né? A gente tem que entender que as coisas para pessoas, seres humanos, são bem mais complexas. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer com isso. A gente tem que virar chefe da aprendizagem. Tem que testar técnicas diferentes, mas isso não elimina os mitos. Até os chefes aí, que tem todas as estrelas Michelin, cometem alguns erros baseados na ciência, né? Ou seja, tem muito mito da cozinha que, enfim, virou tradição, ritual, e mesmo assim, até hoje, com o patamar que a gente alcançou, né, no desenvolvimento, no avanço científico, essas coisas continuam. É assim, né, gente? Ser humano é assim. Mas então, como é que o cérebro aprende? Se a gente tivesse que elencar os passos principais ou centrais para a gente aprender, o que viria à cabeça de vocês? Vamos pensar juntos, né? Primeiro, eu vou indicar um super livro aqui da Ana Luísa Neiva e da Leonor Guerra, Neurociência e Educação, que vocês podem baixar gratuitamente no site. Eu vou colocar o link para vocês, que tal? Mais fácil. Então, baixem gratuitamente. Esse livro aqui vai trazer muitas coisas, uma revisão da literatura com aplicação que é excelente sobre como o cérebro aprende. Então, tem que ter estímulo, atenção, sensação, percepção, significado, funções executivas, novas sinapses, um monte de coisa. Para resumir, e a gente sempre corre o risco, né, de perder alguma coisa no resumo, mas para resumir, basicamente, para aprender, o cérebro precisa de atenção, para criar memória, e essa memória tem que se consolidar ao longo do tempo, então a gente precisa de espaçamento. Gente, sem atenção, não tem memória. Sem espaçamento, sem tempo, a gente não consolida essa memória
no longo prazo. Por isso que a gente tem memória recente na memória de trabalho e tem memória de longo prazo. Ou seja, se você não estiver me ouvindo e me assistindo agora, você não está prestando atenção. Você está aí com a tela ligada, mas você não está prestando atenção. Talvez você acabou de receber uma notificação no WhatsApp. Ou talvez alguém curtiu alguma coisa que você postou no Instagram. Você desviou por um segundo, você já perdeu tudo que eu falei nesse um segundo. Se você não deu atenção para o estímulo fonológico, para a minha voz, para o estímulo visual aqui das imagens, você não colocou essas coisas na memória de trabalho. Se elas não entrarem na memória de trabalho, você não vai aprender. Simplesmente assim, você precisa passar essas coisas para a memória de longo prazo, e isso leva tempo. E esse tempo, gente, é impossível a gente determinar quanto tempo leva, porque vai depender de várias coisas. A sua atenção, qual era o nível da sua atenção, da sua motivação, enfim. Aliás, tem mais coisas que a gente pode considerar na estrada da aprendizagem. A gente tem que ter atenção e engajamento, que andam de mãos dadas, né? Um do lado do outro. Quando a gente presta atenção e o negócio está engajando a gente fica prestando atenção. Se não engajar, a gente pode até prestar atenção no primeiro momento e desviar o olhar. Aí não aprende. A gente precisa de espaço para processar esses dados que estão chegando para a gente, para que a gente os compreenda, certo? A gente também precisa, gente, isso é muito importante, de repetição e consolidação. Sem repetir, a gente não vai colocar o negócio dentro da cachola. E repetição é muito importante. A gente só consegue aprender algo bem quando a gente repete. Não, a gente raramente aprende um negócio assim, ó, de maneira instantânea. Tem que repetir, tem que revisar. E, finalmente, a gente tem que aplicar para lembrar. E eu vou dar um exemplo aqui que eu dei no workshop, que eu aprendi com meu novo amigo, inclusive, o Jared Cooney Horvath, que é um super neurocientista da educação. E esse exemplo tem a ver com a moeda de 50 centavos e os jingles. Então, vamos pensar assim, será que eu preciso só receber informação para lembrar para o resto da vida, ou seja, para aprender? Não. Como é que eu posso provar isso para vocês? Todo mundo aqui já viu a moeda de 50 centavos 1 milhão de vezes, certo? Façam o teste se vocês quiserem, ou pensem aqui comigo. Se eu pedisse para vocês desenharem a moeda de 50 centavos agora, de memória, sem olhar para nenhum lugar, vocês conseguiriam? Mas como não, gente? Se vocês viram a moeda tantas vezes na vida. E nem tem tantos elementos assim, se a gente for pensar, para tornar essa tarefa muito complexa. Só que todo mundo aqui deve lembrar dos pôneis malditos, ou de qualquer outro jingle do McDonald's, ou sei lá o quê. São aquelas musiquinhas, muitas vezes, irritantes, né? Se eu pedir para vocês lembrarem de uma e começar a cantar, aí vem, o negócio volta para a memória. Por que será, gente? Vocês foram expostos tanto à moeda quanto aos jingles, mas a moeda não rola, não sai. Agora, os jingles saem. Por quê? Porque vocês aplicaram. Olha só, não foi só exposição passiva, mas vocês cantaram também. Ou seja, vocês trouxeram aquilo da memória para a memória de trabalho e usaram, aplicaram. E aí que está a diferença. A gente precisa de aplicação para conseguir usar. Por isso que aluno quieto dentro da sala de aula o tempo todo sem fazer nada não adianta. Não funciona. Receber um monte de informação não funciona. Tem outros exemplos que eu vou dar aqui, mas lembre-se disso. Outra coisa interessante que a gente tem que falar é o seguinte, gente. Olha só quantos neuromitos existem. E eu coloquei aqui só 3, tá? São vários. Vocês devem ter ouvido falar de algum. Como não se aprende? São muito prevalentes, a gente propaga em vários contextos educacionais. A ideia de multitarefa, ou seja, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem um monte de pesquisa mostrando que se tem tarefa A, B e C, e você faz a e termina, a B e termina, a C e termina, é muito mais eficiente do que tentar fazer tudo de uma vez, apesar de a gente sentir que não, né? A gente perde eficiência, perde sim, gente. Eu dei um exemplo do maratonista. Vamos pegar o melhor maratonista do mundo. Qualquer um que seja, nem sei o nome. E vamos colocar essa pessoa para correr focada para ganhar a corrida. Vai ganhar.
Talvez chegue em segundo, terceiro lugar, a gente nunca sabe, mas vai chegar muito bem. Se a gente colocar esse maratonista para correr, escutando um podcast, né, o André falando, e depois tem que responder o questionário, eu garanto para vocês que isso vai afetar muito, muito a corrida dessa pessoa. Por quê? Porque ele perdeu o foco, está focando em outra coisa enquanto corre. E olha só que correr é automático, né? Já foi enraizado no cérebro. Você nem precisa fazer tanto esforço assim, né? Consciente. Mas toda hora eles têm que fazer uma decisão ali. Eles precisam decidir, será que eu dou mais um gás aqui ou não? Será que eu recuo um pouco aqui ou não? E se nessa hora eu estou falando alguma coisa que ele precisa prestar atenção no podcast para responder no final da corrida, não funciona, é impossível. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, gente. Não dá. Não estou dizendo que você não pode correr no parque e escutar o seu podcast. Faça isso, ótimo. Não tem problema nenhum. Só que alta performance não vai dar. A sua corrida vai ficar um pouquinho menos eficiente, mas ela não precisa ser tão eficiente assim. Afinal de contas, acho que você não está correndo para maratona. Certo? Agora vamos pensar em estilos de aprendizagem. O mito mais prevalente de todos. Estilos de aprendizagem, ou seja, tem gente que aprende visualmente, tem gente que confia mais na audição para aprender, e tem gente que precisa se mexer, tem gente que é sinestésica. Aliás, esse nem é o único modelo, tá, de estilos de aprendizagem, mas enfim, a gente pode falar mais sobre isso depois. Não funciona, gente. A gente testa. É fácil testar até. Você pega as pessoas que são ditas visuais, as pessoas que são ditas auditivas e sinestésicas, você aplica um teste para verificar se elas são mesmo, esses testes aí que surgiram ao longo das décadas. Aí você só dá os estímulos visuais, ou auditivos, ou sinestésicos nas aulas, você separa, né, cada uma, e depois você testa. O que acontece? As pessoas que recebem informação no seu estilo de aprendizagem favorito não aprendem melhor do que as pessoas que recebem informação de jeitos variados, porque o cérebro tem uma coisa chamada memória de trabalho, que precisa de estímulos fonológicos e visoespaciais. Então, não faz sentido dar só um ou só o outro. Tem um negócio chamado codificação dual, que a gente vai discutir no curso. Outro neuromito é a dominância hemisférica, ou seja, se você tem um lado direito, né, o hemisfério direito mais dominante, você é uma pessoa muito criativa. Se for o hemisfério esquerdo, você é uma pessoa lógica, matemática. Não é assim, gente. Muitas coisas que a gente faz, a gente precisa usar todos os hemisférios. Aliás, são só dois, mas a gente tem que usar várias regiões do cérebro. Não faz sentido. E tem pessoas que nem têm um dos hemisférios e têm uma vida mais ou menos normal. Depois a gente fala mais sobre isso, mas tem gente que teve que arrancar um dos hemisférios. Mas quando eram muito crianças ainda, né? Quando tinham 2 anos, enfim, o cérebro ainda tinha muita plasticidade para se reconfigurar. E estão vivendo uma vida muito normal, ou seja, são criativas. Arrancaram o hemisfério direito, mas as pessoas com o hemisfério esquerdo ainda são criativas. Como é que a gente explica isso, né? Vamos fazer uma prática de lembrar? Que é outro mecanismo, posso dizer, ou estratégia, né, para a gente usar na sala de aula e quando a gente está aprendendo. Então, pensem assim, pensem em 1 minuto, escreva 2 coisas das quais você se lembra que eu citei até agora. Agora vocês vão ter que pausar e fazer isso, tudo bem? Vamos lá. Não sei se vocês pausaram, não sei o que vocês lembraram, mas espero que vocês tenham anotado. Eu nem pedi para vocês anotarem, mas é uma boa ideia. Vou dar essa dica aqui. Anotem, gravem, desenhem, porque aí depois vocês podem voltar sempre e verificar se vocês estão fazendo algum progresso ou não. Agora vamos pensar no seguinte assim. Como vocês estudam, gente? Listem 3 técnicas. Então eu fiz isso aqui em grupo, pedi para o pessoal pensar, e muitas técnicas que eles me disseram são técnicas que hoje a ciência da aprendizagem considera não muito eficazes. Ou seja, são técnicas que não funcionam direito. Quais são essas técnicas? Vocês devem ter pensado nisso também. Aliás, querem pausar? Pausem e escrevam aí as suas técnicas, tá bom? Pausaram? Se não pausaram, ainda dá tempo. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês.
porque eu tenho más notícias. As técnicas que são famosas, tradicionais, ler e reler, sublinhar e marcar, rever anotações, estudar o mesmo tópico direto por várias horas, não funcionam muito bem. Porque isso tem a ver, de novo, com a memória de trabalho, tem a ver também com a consolidação de memória de longo prazo. Ler e reler, gente, péssimo. Sim, é péssimo. Sublinhar ou marcar, isso é pior ainda, talvez, porque dá uma sensação de que a gente fez, né? Que a gente estudou, que a gente sabe. Só que essa sensação de familiaridade não é a mesma coisa que a memória semântica, né? Você pega o livro cheio de coisa marcada e fala, olha só, eu fiz isso aqui, que bom, eu sei isso aqui. Aí você fecha o livro e nem estuda. Será que você sabe mesmo? Você pega esse livro cheio de coisa marcada, olha para a página e fecha. E faz a seguinte pergunta, o que eu lembro dessa página? Aí você vai ver que você não sabe nada, ou sabe bem pouco. Só que a marcação ali no texto te dá a impressão de que você sabe, uma falsa sensação de fluência. Mesma coisa com rever a anotação. Você olha, eu fiz um monte de anotação, eu devo saber muito bem. Familiaridade, diferente de conteúdo, de memória semântica. E estudar a mesma coisa por muito tempo, você vai acabar entrando num ciclo, vamos dizer assim, que não funciona muito bem. O ideal é você quebrar as coisas. Será que eu conto já? Uns spoilers aí, né? Mas, assim, dividir essas sessões de estudo em blocos menores, usando a técnica Pomodoro, por exemplo, aquele tomatinho, que, por acaso, eu tô com ele aqui, olha, gente. O tomatinho do Pomodoro. Aí faz uma pausa para você entrar no modo focado, aliás, no modo difuso, sair do focado, entrar no difuso e, finalmente, prática de lembrar. Se perguntar o que você lembra, em vez de olhar para as anotações e para as páginas marcadas. Que tal? Essas são grandes estratégias que funcionam muito bem. Isso tem muito a ver com a memória de trabalho, que eu coloquei algumas analogias no livro para ajudar a entender a memória de trabalho, que eu não vou citar agora, porque eu quero que vocês fiquem curiosos. Vocês podem até pensar um pouquinho, se quiserem, pausar e pensar como é que a memória de trabalho funciona e o que ela tem a ver com essas coisas aqui. Ou seja, um computador, né? Vamos pensar no seu laptop, o desktop do seu laptop aí, numa escrivaninha com gaveta, num jantar para os amigos e ter um cachorro maluco envolvido aí também, e gelo na pia. O que essas coisas têm a ver? Vou dar uma dica. Essas coisas, principalmente aí, analogia 3 e 4, né, tem a ver com o fato de elas serem temporárias, né, que o negócio vai sumir, né, vocês vão pensar. Os outros dois têm a ver com uma coisa mais permanente, né, guardar em algum lugar mais permanente, enfim. No livro vocês descobrem. Mas eu queria dizer assim, o seguinte, que a memória de trabalho trabalha com dois canais, né? A alça fonológica desse lado aqui e o esboço visoespacial, né? Visual Spatial Sketchpad, ou seja, que a gente precisa de informações visuais e fonológicas, a gente precisa de imagem e som para codificar as coisas, e a interface episódica meio que cria um filme na cabeça, só que o filme não é como o filme da televisão, como o vídeo que você gravou, que você grava perfeitamente o que aconteceu. A nossa memória, ela passa por filtros, e a gente tem emoções, e a gente não consegue lembrar das coisas direito, enfim. Só que ela é muito limitada, extremamente limitada. Então, quando a gente recebe muitas informações no mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Como eu estou fazendo aqui, a gente passa por uma sensação de sobrecarga. Isso quer dizer que a gente não consegue incorporar muitas coisas muito bem. Quem controla tudo isso é o executivo central. Estudem bastante sobre memória de trabalho, que vale muito a pena para a gente entender melhor o que a gente pode fazer para reduzir essa sensação de sobrecarga nos nossos alunos, certo? É isso aí. Então, voltando para o pré-teste original, só queria dizer que estamos acabando esse vídeo aqui, o vídeo de introdução ao curso Estudando com a Ciência da Aprendizagem, e que eu não vou responder, já respondi mais ou menos aí nessa sessão que eu gravei de resumo, mas a gente vai discutir essas três coisas no curso, e são as três coisas, os três conceitos principais do livro.
carga cognitiva, dificuldades desejáveis, atitudes e crenças. Só vou dar um mini spoiler. Carga cognitiva, acabei de falar, tem a ver com a memória de trabalho, né? Tem a ver com o tanto de informação que a gente recebe, esforço, enfim. Dificuldade desejável tem a ver com a ideia de que talvez, gente, a aprendizagem não tem que ser fácil, não. Tem muita gente que fala assim, eu criei um curso baseado em neurociência para facilitar a sua aprendizagem. Ah, facilitar? Eu acho que a aprendizagem muitas vezes tem que ser difícil. Não é que ela tem que ser, ela é. E aí a gente tem que entender por que que ela é. Porque a gente está criando novos caminhos neuronais. Isso leva tempo, né? E a gente está tentando deixar os outros de lado, tentar esquecer os outros. Fisiologicamente, eles estão lá ainda no cérebro, mas a gente cria um novo caminho. Por isso que o negócio exige tempo, comprometimento, não é simples assim. Facilitar as coisas não ajuda muito. Uma ideia aqui, para vocês saírem com essa analogia, é o GPS. Tem muita família, inclusive a gente, né, educador, a gente quer facilitar. É como se a gente quisesse que o aluno chegasse num destino final que a gente escolheu, com o GPS. A gente dá o GPS aí, dá o celular, o Waze, o Google Maps, qualquer aplicativo de GPS para chegar lá, certo? Que legal, isso é ótimo. Só que aí você pergunta depois para os alunos, tira o GPS, daqui a uma semana, se eles conseguem chegar lá por conta própria. Pense em você, quando você foi dirigir daqui para sei lá qual cidade, e você usou o GPS, você ficou prestando atenção na estrada? Será que você consegue chegar lá sem GPS? Se eu tirar o GPS, onde é que você vai chegar? Só que aí, se você usou o GPS para chegar em tal lugar, não quer dizer que você aprendeu a chegar lá. E aí é que tá, a gente quer que os alunos consigam aprender, que eles tenham a capacidade de aprender a chegar no destino final. Pode ter ajuda? Pode ter ajuda, mas não um dispositivo que faça tudo por eles. Porque aí a gente está facilitando demais, e se a gente tira o dispositivo, eles não conseguem fazer de novo. Tá? Mas pode ter, é claro, um mapazinho, pode ter um GPS assim, olha, até ponto X, eu não faço ideia de como chegar lá, então eu vou usar o GPS, mas depois eu consigo me virar. Então a gente tem que tirar um pouco essas facilidades, porque senão o aprendizado não é verdadeiro, não é de longo prazo, não é duradouro. E tem gente que nem acredita que consegue aprender. Como é que a gente lida com isso? Atitudes e crenças, principalmente socioemocional. Tá certo, gente? O novo curso está começando agora em agosto, vai ter aula em agosto, vai ter aula em setembro, vai ter aula em outubro. Esse é o primeiro vídeo. Para quem, por acaso, entrou no meu canal e quer saber mais, olha, lembrem-se, eu vou falar nesse curso de 3 módulos aí, de 3 horas, divididos em dois encontros, né? A gente faz 1h30 num sábado, 1h30 no outro sábado. A gente vai falar sobre carga cognitiva no módulo 1. Depois a gente vai falar sobre dificuldades desejáveis, enfim, e o socioemocional, atitudes e crenças. Aí vocês vão estudar por conta própria também, então a gente vai fazer sempre nos 2 primeiros sábados, ou assim, nunca no mês inteiro, porque tem que ter espaçamento, né, gente, para a gente aplicar. Vai ter um mini projeto e vocês vão ter direito a um encontro individual comigo de 30 minutos para feedback no mini projeto. Tem certificado também, gente. Olha, isso aqui que a gente vai aprender, o curso está começando, tem um link para vocês preencherem um formulário. Quem quiser mais informação, conversa comigo. E aí, esse curso aqui, gente, em algum momento ele também vai ser só assíncrono, mas eu prefiro estar junto com vocês, tá bom? Então vai ter coisa síncrona ao vivo, vai ter coisa assíncrona também gravada, tá certo? É isso que a gente vai aprender, ó. 5 e 12, o primeiro conceito de agosto, né? 2 e 9 de setembro, segundo conceito, 7 e 14 de outubro, terceiro conceito, e aí a gente vai marcando as sessões individuais de feedback. E, pessoal, por hoje é só. Gostaram? Se sim, deixa um like aí, manda para o coleguinha, manda uma mensagem para mim, tira foto, posta na rede social, se inscreve aqui no canal, faz um monte de coisa e aproveitem nem sei que dia que vocês estão assistindo isso, eu estou gravando no domingo, tá? Então aproveitem